Irmãos, a nossa igreja está a crescer. E eu dizia isto o outro dia na conferência de mulheres, na atividade que tivemos no Laranjeiro, que foi um tempo precioso. E nós estávamos a falar, e eu estava a dizer que da mesma maneira, ou parecido, ou a semelhança do que aconteceu em Atos, quando a igreja foi perseguida e ela foi espalhada por todo lado, e aqueles que foram espalhados levavam a mensagem de salvação onde estavam. A de Almada também está a espalhar-se, não é? E o Covid nos trouxe mudanças de horários, em que temos os cultos em simultâneo, e por isso, por vezes, até temos tido aquele impedimento de ver outros irmãos que estão em outro lado, não é? Que não vêm aqui já, porque já estão em outro lado. Mas, irmãos, estamos a crescer e é tremendo o que Deus está a fazer. Ainda ontem à tarde tivemos a oportunidade, depois de algum tempo de não conseguirmos estar presencialmente com o pastor Acácio e a Cátia, estamos sempre em contato, não é? E pelo Zoom também toda sexta-feira. Mas estivemos a comentar e foi tão curioso, não é? Porque estávamos a comentar como é que Deus está a trazer crescimento em todas as congregações, não é? E cada dia mais nós precisamos da sabedoria de Deus, da direção de Deus para conduzir este barco grande, não é? Mas que tem um capitão que é Jesus Cristo. E nós precisamos estar conectados a esse capitão para nós recebermos dele a visão. Bom, irmãos, há bocadinho eu recebi uma mensagem do irmão Pedro Picão. Isto é para tirar ou é para deixar? Porque pensava que poderia ser os restos de uma decoração de alguma outra coisa que nós tenhamos feito sábado, não é? Mas não, foi feito mesmo para hoje. Esta pequena decoração, pequena grande, ali pela mão da nossa artista Isabel Caseiro, nós temos que pôr todos os dons ao serviço da igreja. E eu lhe pedi a ela, podes fazer uma pequena ilustração de algo que eu vou estar a partilhar com os irmãos nas próximas vezes que estarei aqui, que o Senhor me dê a graça para estar aqui à frente de vocês. E tem a ver com muros, tem a ver com muros que vocês estão a ver aqui, alguns estão mais ou menos de pé, outros estão assim meio que partidos, há algumas brechas nos muros. E muitos de vocês, com certeza, já estão a pensar em alguma passagem que fale de muros, não é? Não vou falar das muralhas de Jericó, já tive a ocasião de o fazer em outra ocasião. Mas quando eu estava a pensar algo para partilhar, algo de Deus, para partilhar com os irmãos, e nós pensamos no lema da nossa igreja para este ano, que é somos um em Cristo, que tem a ver com estarmos unidos, não é? Sermos um. Quando nós pensamos neste tema, irmãos, nós temos necessariamente que refletir sobre o propósito e a finalidade da nossa união como igreja. A igreja não está unida e junta para ser um clube social. A igreja está junta porque tem uma missão. Amém? Tem uma missão e não é qualquer missão. É a missão que Jesus nos deixou, não é? A igreja deve ser um lugar seguro para receber não só a salvação da nossa alma, mas a cura das nossas feridas, restauração da nossa vida e a transformação das nossas vidas em verdadeiros agentes que vão trazer restauração a outros que se juntam a nós dia após dia. Nós temos uma missão definida. Ninguém é uma igreja sozinho. Ninguém, não é? Há por aí uma ilustração agora nas redes que mostram um feijão sozinho dizer sou uma feijoada. Um tijolo sozinho só um edifício. E uma pessoa sozinha dizer só igreja. Ninguém é igreja sozinho. Somos parte da igreja. Mas a igreja como corpo de Cristo, local, ninguém é sozinho. Só uma pessoa não pode ser, não é? Então nós precisamos uns dos outros para sermos edificados e para construirmos juntos. E devemos estar focados neste chamado de Jesus para nós. Reparem, irmãos, quando Jesus falou de si próprio, em Isaías 61, e esse é o primeiro texto que nós vamos ver hoje. Isaías 61, Isaías está a falar de Jesus. E vocês, irmãos, se lembram que mais tarde, quando Jesus esteve cá
e foi ler as Escrituras, os irmãos se lembram disso? Lhe foi entregue o rolo de Isaías. E ele foi dar direitinho a este texto. E ele falou de si mesmo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E reparem, não acaba aqui, porque às vezes terminamos de ler aqui, mas há uma finalidade para aqueles aos quais o Senhor lhes tira um manto de tristeza e lhe dá alegria, aqueles que o Senhor consola. E diz o quê? E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriores destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Jesus leu isto e a seguir disse: hoje se cumpriu as Escrituras. Ele estava a dizer: eu vim para fazer isto e de facto eu estou a fazer. Jesus Cristo veio para fazer isto nas nossas vidas, irmãos, para que nós tenhamos também propósito nesta vida com Ele. Aqueles aos quais Ele libertaria e curaria espiritualmente, edificariam lugares assolados, destruídos de geração em geração. E este é o nosso papel como igreja, irmãos, unidos, sermos restaurados e ajudar a outros a serem restaurados, que por vezes chegam até nós completamente destruídos, com os muros da sua vida, como sendo uma analogia de uma cidade, destruídas, cidades destruídas, em ruínas. Quando trabalhamos unidos, com o mesmo propósito em Cristo, irmãos, muitas vidas vão ser restauradas. Se nós olharmos para as Escrituras, nós podemos encontrar um claro exemplo de pessoas que estavam focadas e concentradas na reconstrução, neste caso, de uma cidade, mas era muito mais de uma cidade, reparando muros e um lugar para viver. E nos próximos tempos eu gostaria de abordar este trabalho desenvolvido por uma equipa tremenda que Deus vai levantar, de 3 homens que vão encabeçar, digamos assim, este plano de reconstrução e de restauração, usados por Deus na reconstrução da cidade de Jerusalém na época do pós-exílio babilônico. Claro que eles não fizeram isto os 3 sozinhos. Claro que não. Mas eles foram os impulsionadores desta obra. E temos, irmãos, muito que aprender com eles. E é isto que nós vamos estudar nos próximos tempos. Hoje vamos iniciar esse tema. Então, para contextualizar os irmãos, para vocês localizarem estes 3 homens, nós temos que falar de que houve uma altura no povo de Israel em que Deus avisou o seu povo de que por causa do seu comportamento, das suas práticas terríveis e também por causa de eles confiar a sua segurança em outros homens, em outros povos, nomeadamente, por exemplo, aqui do Egito, recorrer ao Egito para serem protegidos, desprezando a segurança que Deus lhes dava. Deus disse: ok, vocês não querem a minha segurança, então agora vocês vão experimentar os vossos planos.
E o que vai acontecer é que essa segurança que eles procuravam em outros povos, e essa segurança que vinha também com práticas idólatras, com práticas horríveis que envolviam também o pecado, eles vão confiar nesses povos, mas esses povos vão falhar. E Babilônia vai chegar e vai arrasar completamente Jerusalém. Vai entrar por aquele lugar e vai arrasar completamente. Jerusalém vai ficar com os muros completamente destruídos, as portas da cidade queimadas, o templo completamente destruídos. 2 de Crônicas 36, no versículo 15, diz assim: E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Mas eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, que neste caso são os babilônicos, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e a todos entregou na sua mão. E reparem aqui, irmãos, esta frase é tremenda. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo. Destruíram também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino de Pérsia. Queridos, quando nós vivemos longe de Deus, levados pelos nossos desejos carnais, levados pelos nossos próprios recursos, as nossas próprias boias de salvação, procurando satisfação para o nosso ser em lugares errados, dominados pelo pecado, mesmo sem dar-nos conta, o pecado destrói a nossa vida. É como uma cidade que fica sem muros de proteção, e se ainda temos alguns, estão cheios de brechas, por onde somos atacados com o medo e com a ansiedade. Mas não conseguimos ver, porque não estamos despertos para essas realidades espirituais, por ignorância, porque estamos longe de Deus, porque não temos a luz de Deus sobre a nossa vida, que nos indica em que estado que nós estamos. Irmãos, a semelhança do povo de Israel, antes de conhecer a Jesus, antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, nós fomos levados, é como se tivéssemos sido levados a um cativeiro em Babilônia, onde éramos escravizados do pecado, onde perdemos a proteção de Deus sobre nós, porque simplesmente rejeitamos quando não seguimos a sua vontade para a nossa vida. Há tantos que hoje estão nesse caminho, há tantos que hoje estão longe de Deus, há tantos que hoje estão em um cativeiro, onde foram levados, estão presos e não conseguem sair dali, e muitos nem sequer conseguem ver, a maioria, o que é que se está a passar com eles. A semelhança dos utensílios da casa do Senhor, que eram para serem usados no propósito de Deus. Irmãos, o ser humano, com os seus dons, com os seus talentos, utilidade, propósito que tínhamos e continuamos a ter originalmente, que é refletir a glória de Deus. Irmãos, o ser humano foi criado e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para que quando as pessoas olhassem para nós, eles vissem os atributos de Deus, eles vissem a paz, eles vissem a alegria, eles vissem a santidade, eles vissem a longanimidade, eles vissem tanta coisa que refletiria a pessoa de Deus. Nós fomos criados para refletir a imagem de Deus, mas o ser humano perdeu isso e empregou os seus talentos em outras coisas. Aconteceu naquela altura e acontece ainda hoje. Mas em Esdras,
1, 7 e 11, nós lemos que chegou um momento em que as coisas mudaram. Diz aqui em Esdras 1, de 7 a 11, exatamente nos relata, antes dessa grande mudança, o que foi levado para a Babilônia. Diz também, o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitridate e o tesoureiro, que os entregou contados a Sebasar, príncipe de Judá. E este é o número deles. E diz uma data de utensílios de ouro, de prata. 5.400. Todos estes levou, neste caso, Zorobabel. Aqui diz Sebasar, porque é o outro nome de Zorobabel. Mas quando chegou o tempo em que Deus iria decretar a volta dos exilados outra vez para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, o mesmo tesouro, as mesmas peças que foram levadas para o cativeiro, elas vão ser devolvidas de novo para Jerusalém. Coisa tremenda. Deus quer, irmãos, que sejamos utensílios na sua casa, para os seus propósitos, que são muito mais altos do que nós pensamos e que vão trazer uma satisfação incomparável, sem comparação com o que traz a satisfação das coisas do mundo. Aqueles usos que os utensílios tiveram na Babilônia não tem nada a ver com o uso que aqueles utensílios iriam ter em Jerusalém. Os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer? As nossas vidas são assim. O ser humano, irmãos, sem Deus está perdido, está desorientado, porque está longe do seu Criador. Aquele que definiu a maneira em como ele seria feliz e como teria propósito na vida. É como uma cidade destruída, com os muros destruídos. Mas Deus, irmãos, já decretou algo sobre esta situação da humanidade, da mesma maneira que decretou naquela hora para a restauração da cidade de Jerusalém. Vamos saltar para Romanos. Romanos 6,13 diz: portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas antes consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, súbditos da justiça pela graça. Deus quer fazer de cada pessoa instrumento de justiça. Deus quer fazer de cada ser humano um instrumento de justiça, mas Deus não força ninguém. Deus nos propõe esse plano e nós abraçamos esse plano ou não. É da nossa vontade que depende. Quando nós agora voltamos outra vez para o exílio, irmãos, o povo esteve em cativeiro em Babilônia durante 70 anos. E isso já tinha sido predito pelo profeta Isaías 200 anos antes. Que depois de 70 anos se iria levantar um rei, e até disse o nome do rei que ainda nem sequer tinha nascido, 200 anos antes. E disse que por esse príncipe, por esse rei persa, que depois iria conquistar a Babilônia, Israel iria voltar para Jerusalém para reconstruir outra vez a cidade, para reconstruir outra vez o templo. Deus prometeu isso e Deus cumpriu. Porque tudo que Deus promete, irmãos, Ele cumpre.
Ele não é mentiroso. E para isto acontecer, Ele vai providenciar de um processo de regresso, que vamos estudando nos próximos tempos, que terá a 3 homens, principalmente na frente da reconstrução. Impulsionadores movidos por Deus. Nós temos uma primeira fase, que é aquela fase que vamos ver hoje, em que Zorobabel vai iniciar a restauração pelo altar, pelo templo. Depois vamos ter a Esdras com uma restauração espiritual através do ensino da palavra brutal. E finalmente vamos ter a Neemias, que vai a reconstruir os muros de volta com todo o povo. E nós vamos chegar lá. Por isso, este muro nos vai acompanhar de vez em quando, não é? Diz a palavra de Deus que no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Isaías, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Reparem o que um homem que não era servo de Deus disse, usado por Deus, porque Deus tinha dito que ia usá-lo. Digamos que ele deu um clique. E nesse clique estava Deus. Porque Deus é soberano, irmãos. Deus é o dono da história. E quando Deus diz que uma coisa vai acontecer, vai acontecer. Mesmo que a gente não veja nada. Esta malta estava toda exilada em Babilônia. Jerusalém estava uma miséria com muros destruídos. Não havia nada de pé. Mas iria acontecer. Porque Deus disse que iria acontecer. Porque Deus tinha determinado. Então ele se levanta e diz: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Vejam lá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba a fazê-lo. Ciro vai lançar um desafio àqueles que estavam em cativeiro na Babilônia, já durante 70 anos, e diz: quem de vocês é que se quer levantar, é livre para fazer, vão e reconstruam a vossa cidade, vão e reconstruam o vosso templo, porque eu sei que o Deus dos céus me mandou que eu fizesse isto. Ele vai fazer esse decreto. E vocês dizem: o que é que tem a ver isso conosco? Nós já estamos no 2022. Acorda. Irmãos, tem a ver e muito. Porque Deus já determinou sobre a sua igreja a ordem de nós sermos agentes de reconstrução e restauração de muro de cidades, vidas, quando diz o seguinte em Isaías 61, que acabamos de ler: e estes edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Deus já determinou isso sobre a sua igreja, através de Jesus Cristo. Nós temos essa responsabilidade, nós temos esse decreto de Deus sobre nós. Deus já determinou, e se Deus determinou sobre a sua igreja, nós temos que cumprir o seu decreto, porque Ele estará conosco. Ele estará conosco nesta missão de reconstrução de vidas, de restauração de vidas, vidas que vêm com os muros completamente derrubados, cheios de buracos, cheios de brechas, pessoas que são cidades inóspitas, tristes, vazias, sem propósito, sem vida. Quando Deus dá a ordem, cumpre-se. Irmãos, estamos no tempo em que tu e eu, tanto individualmente como igreja de Almada, já foi dada uma ordem e foi prometido os seus efeitos, porque Jesus Cristo disse que aquele que fizesse isso, os sinais acompanhariam a essa pessoa.
As pessoas seriam restauradas, saradas. As pessoas seriam restauradas, libertas do maligno. As pessoas seriam curadas. Os demônios seriam expulsados. Todos esses sinais estão prometidos para a igreja, já está decretado, irmãos. Estamos debaixo do decreto de Deus. Tu e eu temos que nos levantar, irmãos. Quando a Bíblia fala de reconstruir muros, quando fala de construir cidades, Jesus disse isso sobre nós. Irmãos, ele não estava a falar de construtores civis nem de pedreiros. Também é necessário às vezes pôr uns tijolinhos, não estou a dizer que não. Falem com o meu marido que eu já vos conto. É necessário também pôr tijolos de pedra mesmo. É verdade. Mas quando Jesus disse isto, ele não estava a pensar numa cidade de pedra. Ele estava a pensar em pessoas que precisavam da mensagem de salvação, da mensagem de esperança, da mensagem de cura. Ele estava a pensar em pessoas, irmãos. E nós somos chamados para essas pessoas. Nós somos chamados para construir muros. Nós somos chamados para reparar brechas. Nós somos chamados para levantar outros. E é nesta restauração, na época do exílio de Jerusalém, nós vemos várias etapas. E hoje vamos abordar a primeira etapa. A primeira etapa da restauração. O que vai acontecer? Ciro vai lançar este desafio e vai dizer: quem há dentre vós, de todo o seu povo, em Esdras 1:3, que seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém. Quem está em Judá? E edifique a casa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém. Quem se vai levantar? Tem a minha permissão. Depois de 70 anos, muitos sabiam, conheciam as promessas de Deus. Muitos conheciam. Daí já existia um fervor nos corações daqueles que assistiam, que conheciam essa promessa. Existia um fervor, existia uma expectativa daquilo que Deus iria fazer. Eles estavam a contar os anos, eles estavam a contar até chegar a 70, é agora o nosso tempo, é agora que Deus vai fazer. E diz a palavra de Deus que se levantaram quem? Vai se levantar a tribo de Judá e de Benjamim. Diz a palavra de Deus que no total, os que se levantaram para edificar em Jerusalém foram 42.360 pessoas. Não era todo o povo. Não eram todos os exilados, irmãos. Diz a palavra de Deus que o resto ficou lá na Babilônia com as suas vidas estabelecidas, completamente conformados na Babilônia. Porque já tinha lá a sua vida feita. Passaram 70 anos. Muitas pessoas nasceram lá já naquele ambiente. Muitos esqueceram as promessas de Deus. Muitos esqueceram o propósito com que Deus os tinha, o seu povo, para ser um povo especial. Esqueceram isso. Completamente. E não quiseram se levantar. Mas Deus usou quem se levantou. Deus usou quem se mostrou disponível. Porque o nosso Deus só usa quem está disponível. E se calhar muitos capacitados ficaram lá. Mas Deus usa os disponíveis. E esse povo se levantou. E debaixo da liderança de Zorobabel, eles vão começar a caminhar até lá. Irmãos, há pessoas que tinham a oportunidade de regressar a Deus, mas ficam cativos na Babilônia. Se acomodam porque não conheceram outra coisa, porque ninguém lhes falou do que estamos a falar hoje. Porque se calhar tiveram até pais e avós que lhe falaram que foi o que aconteceu aqui.
Porque durante 7 gerações, os pais e os avós, com certeza que passavam a mensagem. Mas houve um momento em que o legado não passou. Houve gerações em que eles não abraçaram o legado dos pais. Houve gerações que se afastaram de Deus. Foi o que aconteceu aqui na Babilônia. E deixaram de acreditar naquilo que Deus tinha para o povo de Israel. E que ainda hoje tem. Para ele e para nós. Amém? Quem sabe, quizá está aqui alguém, ou alguém que não está a ouvir pela net, que já teve gerações antes de ele ou dela, em que serviram a Deus. Mas que tu já não o fazes. Porque se perdeu o legado espiritual, porque não abraçaste o plano de Deus para a tua vida. Mas eu quero dizer a quem está assim, que Deus te está a chamar para reconstruir gerações. Deus te está a chamar de volta. Então a primeira coisa que nós vamos ver que este povo todo vai fazer quando chega a Jerusalém é o quê? A primeira coisa é erguer o altar. Encontramos isso em Esdras 3, 1-3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadoc, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E diz a palavra que firmaram o altar sobre as suas bases, porque tinham medo dos outros povos. Eles chegaram lá, aquilo estava completamente destruído, os muros completamente destruídos, não havia onde se esconderem. E tinham medo dos outros povos que estavam à sua volta. Eles tiveram a necessidade de procurar a sua segurança em quem? Em Deus. Já não procuraram a sua segurança em outras alianças, mas foram imediatamente, construíram um altar e se entregaram a Deus. Entregaram a salvação, entregaram as suas vidas ao Deus de Israel. Firmar o altar, que é isso? O altar simbolizava a reconciliação de Deus com o homem através dos sacrifícios que eram essenciais para manter a aliança com Israel. Esses sacrifícios que eram feitos naquele altar apontavam para quem? Para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira coisa que nós precisamos de fazer para nós sermos contados com esse povo de Deus, chamado para reconstruir, para restaurar outras vidas, é restaurar o nosso próprio altar primeiro. É levantar o altar diante do Deus primeiro. É restabelecer a aliança com Deus primeiro. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir fazer o resto. Não vamos, porque não estamos em aliança com Deus. Então o primeiro passo é nós restaurarmos o nosso relacionamento com Deus. E se nesta manhã alguém aqui que não tem o seu relacionamento restaurado com Deus, eu te quero desafiar a ti e aquela pessoa que pode nos estar a seguir pela net. Para reparar o altar com Deus, o homem precisa de reconhecer o seu pecado e reconhecer que Jesus pagou por ele. Queres te reconciliar com Deus nesta manhã? Tu queres fazer parte do plano de Deus para a sua igreja neste mundo? Tu queres mesmo? Então a primeira coisa que tu tens que fazer é reconhecer que tu és pecador. Tens que reconhecer que o teu pecado te separou de Deus. Que tu foste a procurar no mundo coisas para satisfazer o teu interior e que esse pecado foi como uma lama, foi como um lodo que só te trouxe desilusão e insatisfação. Mas nesta manhã eu quero te dizer que Jesus Cristo está aqui, porque Ele prometeu estar onde estivessem 2 ou 3 reunidos, e Ele está aqui para trazer-te a salvação. Ele está aqui para que tu te possas reconciliar com Deus de novo. Ele está aqui porque Ele não se conformou de ver-te no estado que tu estavas.
Ele quer trazer um sentido à tua vida. Ele quer trazer um propósito à tua vida. Então é só dizer: Deus, perdoa pelos meus pecados. E eu reconheço que Jesus Cristo pagou em meu lugar. E eu realmente merecia a morte. E eu realmente merecia estar separado de ti. Mas Jesus Cristo morreu para que eu não morresse espiritualmente. Essa é a primeira pedra. Diz a palavra de Deus que uma vez que fizeram isso, em Esdras 3, do 8 ao 13, no segundo ano, eles começaram a lançar os alicerces do templo. Primeiro o altar, onde se sacrificavam os holocaustos a Deus, onde se reconhecia o sistema que Deus tinha indicado para haver uma expiação dos pecados, para haver um reatar com Deus. E agora vamos lançar os cimentos do templo, os alicerces. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, com louvor. Começaram a colocar os alicerces para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi. Isso tinha muito que se falar, com tudo que Davi instituiu acerca do louvor, com as proclamações e as declarações de fé. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Irmãos, eles estavam em um lugar onde só havia pedras partidas, muros destruídos. Eles estavam a colocar os alicerces, mas eles estavam a dizer: não importa o que vemos aqui, nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos que a sua benignidade dura para sempre, nós sabemos que Deus tem alguma coisa nova. Por isso não interessa se tu chegaste com a tua vida toda escangalhada, porque nesta manhã juntos como igreja queremos dizer-te, a ti e contigo, que Deus é bom, que Deus continua a restaurar vidas, que Deus continua a fazer milagres, que Deus continua a curar, Deus continua a restaurar, Deus continua a salvar. Não interessa como está a tua vida, não interessa os cacos, não interessa os furos, as brechas. Estamos aqui como igreja para te ajudar a que sejas restaurado, a que sejas levantado, a que sejas parte da igreja e cumpras o propósito de Deus para a tua vida. Aleluia. Não estamos aqui para condenar ninguém. Não estamos aqui para reparar em todas as brechas e dizer: ai, que escândalo. Não, estamos aqui para louvar e para dizer: nós colocamos alicerces sabendo que Deus é bom, que a sua benignidade dura para sempre, que a sua fidelidade dura para sempre, e se Ele prometeu, Ele fará. E se Jesus Cristo disse que o Espírito Santo estava sobre Ele, que o Espírito de Deus estava sobre Ele, e que hoje está sobre nós para curar, para libertar, para trazer salvação, ainda hoje Ele está, meu irmão. Ainda hoje Ele está sobre nós. Nós, às vezes, nós nem sabemos o poder que está sobre nós, nem conhecemos o poder que está dentro de nós. Foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, aleluia. Então eles cantavam, eles louvavam. Este povo que tinha regressado cheio de medo, agora estavam a louvar a Deus, agora estavam tranquilos, descansando no louvor a Deus, sabendo que Deus estava com eles, que Deus iria restaurar. Diz a palavra de Deus, irmãos, que quando nós nascemos de novo em Deus, nós nos reconciliamos com Ele, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa cidade passa a ser o templo onde Deus habita. Quando nascemos de novo, ganhamos a percepção de quanto precisamos nós de Deus nas nossas vidas. Do quão perdidos que estávamos sem Ele. E isto é muito importante, irmãos. Nós ganhamos percepção do quanto precisamos que Deus repare os muros na nossa vida. Quando nós nos entregamos ao Senhor, começamos a olhar para nós e dizer: meu Deus, tanta coisa que Deus quer fazer ainda. Tanta coisa para reparar. Nas brechas,
nas portas queimadas da nossa cidade. As portas eram lugares de proteção e essa vida está sem portas, essa vida está sem proteção, essa vida está sem muros em volta, completamente desolada. Mas hoje estamos a lançar alicerces. É louvor a Deus, reconhecendo quem Ele é, em declarações de fé, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que é a pedra angular de todo edifício. É sobre Jesus Cristo que nós construímos. Mas o que vai acontecer? Caminhando para o fim, nós vamos encontrar uma oposição disfarçada. Diz a palavra de Deus em Esdras 4:1, que ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro estavam a edificar o templo do Senhor, o que aconteceu? Eles vão querer unir-se a eles na edificação, inimigos do povo do Senhor, dizendo, estamos aqui, não querem a minha paz, não querem a minha ajuda, bora lá, vamos construir, eu também quero. E o que o Zorobabel lhe disse? Vocês não têm parte nesta obra. Porque vocês não servem o único Deus. Vocês servem outros deuses. Não é qualquer um que pode edificar dentro da igreja. Pode aparentar estar edificando, mas não está edificando. Se não tem uma aliança com Deus, se não tem o seu altar primeiramente restaurado com Deus, como o único Deus verdadeiro. Então eles quiseram. E como Zorobabel disse, não, vocês não têm parte conosco, eles ficaram zangados. E o que eles vão fazer? Vão mandar uma cartinha ao rei persa, dizendo que o povo de Judá era uma cidade rebelde e que eles iriam dar problemas. Eles estavam a construir agora os murinhos, depois eles constroem a cidade, depois não vão pagar os impostos, depois eles vão querer... pronto, vocês não vão mandarem neles. Eles vão se revoltar. E diz que quando o rei Artaxerxes ele recebe essa carta, ele disse, parem a obra. Parou. E diz a palavra de Deus que eles executaram tão bem essa ordem dele, que eles foram lá e destruíram, e queimaram portas, e destruíram aquilo que eles tinham construído. E a obra esteve parada durante 15 anos. Sabem, irmãos, isto é muito curioso, porque nós lemos a Bíblia assim muito rápido, mas nós nos lembramos dos anos que estão pelo meio. 15 anos uma obra parada. E foram mesmo impedidos com violência. Se procuras aí em Esdras 4, 23, 24, não tenho tempo para parar-me. Na tua vida, também pode acontecer isto às vezes, sabes? Pode parecer que já tens algo construído em Deus. Até pode ter acontecido no início da tua caminhada cristã. Mas levanta-se uma oposição tal que volta a queimar as portas e a destruir muralhas e vai paralisar a restauração da tua vida, da tua família. Pode acontecer isto. Tu podes ter vivido e até podes estar a viver agora um tempo de paragem nessa reconstrução. Mas, meu irmão, minha irmã, se tu te chegares a Deus nesta manhã, Ele vai reiniciar essa reparação de muros. Porque Ele é um Deus fiel. É tempo de retomar. E o que vai acontecer? Passam 15 anos. E em Esdras 5, 1, 2, começamos a ver a Deus a incomodar homens, como Ageu e Zacarias, e a começarem a profetizar aos judeus. Bora lá, vamos começar de novo. Oh, irmãos, nós precisamos de Ageus e de Zacarias. E durante o longo de toda a história da igreja, Deus tem levantado Ageus e Zacarias. Bora lá, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Vamos continuar a restauração. E diz a palavra de Deus que com a palavra e a profecia destes homens, os judeus que estavam em Judá e em Jerusalém começaram também a animar-se e começaram a edificar outra vez a casa do Senhor. E o que vai acontecer ali?
que veio uma nova oposição. Neste caso, pelo Tatenai, um sátrapa, um governador. Começou a ver, esta gente está outra vez aqui revolucionada. Veio um inimigo outra vez para parar. Mas desta vez, irmãos, se os irmãos vão estudar com pausa e com calma, vão ver que ele vai mandar uma carta outra vez ao rei, mas a obra não vai parar. Eles vão continuar. E vão conseguir uma resposta do rei tremenda. Desta vez, o rei não vai parar a obra. O que ele vai dizer é, em Esdras 6:12, o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderam a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto com diligência, se faça. E ele determinou que continuassem a construir o templo. 5 anos depois, o templo já estava construído e acabado. Este rei, por causa do que tinha feito antes, Ciro a dizer, portanto o Artaxerxes a dizer em autorização em contrário, permitiu mudar o decreto. E o que aconteceu? Que eles terminaram a obra do templo do Senhor. Foi a primeira parte da reconstrução da cidade. Ainda há muito trabalho para fazer, mas o principal, aquilo que simbolizava a comunhão com Deus, aquilo que simbolizava a reconciliação com Deus, foi construído finalmente com a ajuda de Deus. E diz a palavra de Deus que eles dedicaram o templo ao Senhor. Nós devemos dedicar a nossa vida ao Senhor. E esse é o primeiro passo para ver o resto da restauração de Deus na nossa vida. Porque uma cidade não se compunha só de um templo. Tem que haver o resto, não é? Vida que testifique que somos um povo especial. A cidade inteira tinha de ser reconstruída. Casas onde as pessoas habitarem em paz. E a nossa caminhada, irmãos, é mesmo assim. Não chega só com aceitar Jesus, batizar-me, consagrar-me ao Senhor. Há muito para fazer no meio da igreja, para cumprir aquilo que Jesus tem instituído para nós. Há portas para reparar. Há muros de proteção para construir. Vida para desenvolver. E testemunho para partilhar. Tudo isso nós vamos ir vendo nos próximos tempos. Nesta manhã, irmãos, eu queria colocar esta primeira pedra, digamos assim, da construção. A reparação do altar, a reparação do templo.